Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Boa noite a quem eu não falei ainda. Mateus capítulo 6, versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vamos orar. Querido Deus, o Senhor é o nosso Pai, e nós queremos, Senhor, te agradecer por todas as ricas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigado, Pai Celestial, por cada vida, cada alma que o Senhor trouxe à sua casa. Abençoe nossos irmãos de Quintana, abençoe nossos irmãos de Pompeia, cuida, Pai querido, dos nossos irmãos de Oriente, de Marília, Garça, Duartina, Gália, Vera Cruz. Peço que o Senhor esteja abençoando todas as almas, Senhor Deus, desse país, desta nação. Obrigado pela salvação que temos, obrigado, Senhor, pelo cuidado. Nós te somos gratos, Senhor, muito obrigado. Prepara o nosso coração, Senhor. Prepara a nossa vida para ouvir da Tua palavra. De maneira simples, Senhor, possamos falar da Sua palavra e que ela possa nos edificar, que ela possa, Senhor, nos consolar e que Sua palavra possa nos instruir em toda a verdade e justiça. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos da nossa maldade. Livra-nos, Senhor, do nosso orgulho, da nossa soberba. Nos livra, Senhor Deus. Nos livra do arauto da destruição de uma vida. Então nós clamamos a sua misericórdia. Cuide daqueles que estão viajando e daqueles, ó Pai, que o Senhor conhece e sabe o motivo porque eles não estão aqui. E te agradeço, Pai, por todas as almas aqui presentes. E é em nome de Cristo Jesus, o Senhor e Salvador, que oramos, sempre agradecidos. Amém, Pai Celestial. Todo ano, ou fim de ano e início do próximo ano, nós somos inundados de pensamentos e de sentimentos. Somos inundados de coisas assim. Do que, por exemplo? Esperança para o ano que está se iniciando aí, está às portas. E reflexão pelo ano que passou. Então, do ano que passou, nós devemos refletir na nossa vida. E parece que fica no nosso coração aquela sensação que nós poderíamos ter sido mais incisivos. Nós poderíamos ter sido mais eficazes. Nós poderíamos ter feito algo mais. Então, dentro da nossa vida, com o passar do tempo, parece que essas coisas, elas vão tomando conta do nosso coração. E aí passou o ano e você começa a refletir em 365 dias. E aí surgem aquelas perguntas, aqueles pontos de interrogação da nossa vida. O que nós fizemos nesses 365 dias? Nós fizemos coisas boas, mas também fizemos coisas horríveis. Nós trabalhamos para o reino de Deus, mas também algumas horas nós afrouxamos as mãos.
Nós seguramos os pés. Nós encolhemos o bolso, o coração e a alma. Então todo ano que se finda e todo ano que se inicia, traz à nossa vida todas essas questões. E aí a gente fica com aquela sensaçãozinha que poderia ter feito algo mais. Eu poderia ter me dedicado mais. Eu poderia ter visitado mais. Eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter me doado mais. Eu poderia ter conversado mais. Eu poderia ter falado do Evangelho mais. Eu poderia ter visitado mais crianças. Eu poderia ter visitado mais e mais vezes nos hospitais. Eu poderia ter ido mais nas casas dos meus irmãos e das minhas irmãs. E aí você percebe uma coisa, que 365 dias é um bom tempo. E se você pensar e refletir no que foi feito pelo reino de Deus, você e eu, nós vamos nos entristecer. Vocês e eu. Pastor, mas o senhor está de segunda a segunda aí, não importa. Podia ter feito muito mais. E o próximo ano? Então o próximo ano nos traz esperança. Como a Bíblia diz que Deus, Ele renova as nossas forças como a da águia. Deus, Ele vai colocando no nosso coração aquele desejo, aquele anseio. Não, nesse ano, esse ano que vai vir agora, eu não vou mais afrouxar as mãos, eu não vou mais me entregar ao cansaço, eu não vou mais me entregar à preguiça, eu não vou mais me entregar à internet, o celular. Eu não vou fechar mais as minhas mãos, os meus bolsos. Eu vou deixar de ser avarento. Eu vou compartilhar mais o tempo. Eu vou aproveitar cada minuto, cada segundo que eu tiver de oportunidade com os meus irmãos. Como diz o livro de Hebreus, nós deveríamos ter, meus irmãos, aquele desejo que se aproxima aquele dia. E aí você pode interpretar como o dia do Senhor, a vinda de Jesus, ou como o dia em que você vai encontrar os seus irmãos. Os seus irmãos que não nasceram de sua mãe, mas nasceram do Pai que você tem, o Pai Celestial. Que tem muitos filhos. Tem filhos como as estrelas do firmamento. Quando Abraão queria um filho, Deus colocou ele para fora da tenda. Sai para fora da tenda. Isso é Gênesis capítulo 15. Olha para o céu. Olha as estrelas do firmamento. Vê se você pode contar elas. Essa será a sua descendência. Dizem os estudiosos que existem mais estrelas no firmamento, nas galáxias, do que areia no mar e no deserto. Então surge essa questão nossa. O pesar pelo ano que passou e passou. Passou rápido. E o ano que está para se iniciar aí, também vai ser rápido. E se nós não tomarmos cuidado, vão passar cada vez mais rápido. E cada vez mais rápido você vai deixando de ter 10 anos. Cada vez mais rápido você vai deixando de ter 13 anos, 14, 18, 20, 30, 40, 50, 70.
80, se você tiver muita força, 90. A questão é o que você fez com isso. É o que nós estamos fazendo quanto igreja de Jesus. E aí eu li Mateus capítulo 6, versículo 33. E por que isso? Então o que vai fazer, o que pode tornar o ano de 2020 diferente do ano de 2019? O reino de Deus não pode ser opção. O reino de Deus não pode estar na prateleira, para onde você escolhe se você vai ou não, se você vai fazer ou não. O reino de Deus não pode ser opção na vida dos filhos de Deus. Ele tem que ser o oxigênio que a gente respira, o sangue que corre dentro das nossas veias. O reino de Deus não pode estar na prateleira para você decidir se você vai hoje ou não. Se você está cansado ou não. Se você teve problema naquele dia ou não. Se lá dentro da sua casa você teve uma discussão, não interessa. O reino de Deus é o lugar, é a comunhão aonde nós devemos estar. Porque não existe outro lugar melhor. Então o reino de Deus não pode ser opção. Aonde você tem escolha de ir ou não ir, de servir ou não servir, de fazer ou não fazer, de cantar ou não cantar, de tocar ou não tocar. O reino de Deus, para fazer diferença nos anos que se surgem diante de nós, segundo o beneplácito da vontade do nosso Deus e Pai, não pode ser opcional. Tem que ser absoluto. Porque senão todas as vezes que você orar, a oração que Jesus ensinou, venha a nós o teu, domine sobre nós como um reino, porque é um reino de Deus que domina sobre nós, e domina sobre nós com amor, com justiça, com misericórdia, com fardo leve e com jugo suave. É um reino onde você encontra descanso para a sua alma. Não é um reino opressor, não é um reino que destrói as pessoas, é um reino que salva as pessoas. E salva elas do quê? Não é apenas do inferno. É de viver uma vida completamente equivocada neste mundo. Sem destino, sem propósito, sem entendimento de quem eu sou. Sem entendimento de onde vêm todas as bênçãos derramadas sobre mim. Sem entendimento de quem tudo pertence a Deus. Então como é que eu retenho o tempo? Deus, Ele tem o tempo nas mãos, porque Ele é o eterno. Então como é que eu retenho o tempo? Como é que eu seguro o tempo de Deus? Como é que eu seguro o tempo da comunhão? Como é que eu seguro o tempo do amor? Como é que eu seguro o tempo da graça? Como é que eu seguro o tempo da misericórdia? Então o reino de Deus não pode ser opcional, mas ele deve ser absoluto. Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Não é uma opção. Deus não colocou um evangelho, um reino, uma igreja na prateleira. Aqui não é o Taust, o Confiança, o Atacadão, o preço certo, aonde você sai. O reino de Deus. Não, hoje não, pula. O reino de Deus é absoluto.
Então, como é que o ano de 2020 pode ser diferente para nós? A começar a não ter o reino de Deus por opção, mas por algo absoluto, pleno, decisivo na nossa vida. Abra sua Bíblia em Josué, capítulo 24. Livro de Josué. Terminou o livro de Deuteronômio, Josué. Josué capítulo 24. Pessoas já disseram para mim assim, você vai muito à igreja. Eu falei, é o ar que eu respiro. É o que eu tenho entendimento de vida. Não é porque eu sou pastor, porque quando eu não era pastor, eu era da mesma maneira. Eu vou ser bestial aqui. Quando eu trabalhava num serviço que eu entrava às 7 da manhã e saía às 7 da noite, para mexer com caminhão, carreta, bater pneu e castanha, das 7 às 7 da noite. A sexta-feira era dia de ensaio do coral. Roseli estava lá. Eu chegava sujo dos pés à cabeça. Mas não deixava de ir. Estava cansado? Então o reino de Deus não é opção. Capítulo 24 de Josué, versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito. E servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, parece que muitas vezes é ruim servir a Deus. Parece que o nosso Deus é um Deus opressor. Não, Deus é um Deus libertador. Sua palavra para nós, diz o Salmo 119, ela tem um sabor tão precioso, mais do que o mel puro. Ela tem um valor para nós, mais do que a prata e o ouro. Porque Jesus, ele já disse, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que adianta um homem adquirir toda a sabedoria humana, os bens humanos, mas ele perdeu o entendimento, o propósito, o destino, a graça e a salvação do reino de Deus, que é eterno. Versículo 15. Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses que serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Palavra de decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem as outras pessoas vão querer servir? Se eles vão querer correr atrás do mamão, do dinheiro, achar que o dinheiro é que vai resolver as coisas, tem problema. Se eles vão correr atrás do Deus que é o seu ventre, como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 19, não tem problema. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o ano novo, ele pode ser diferente, o ano de 2020, ele pode ser diferente do ano de 2009, conforme as decisões que eu tomo.
O reino de Deus é decisão tomada, não é escolha, porque quem tem escolha, escolhe para si mesmo. Se você tiver escolha no dia de culto, você escolhe ficar na sua casa, porque o seu sofá é bem mais macio que o banco da igreja, a sua televisão é muito mais atraente do que a palavra de Deus, o seu banheiro lá geladinho, talvez o seu ar-condicionado, sei lá o que é, ele é muito melhor do que aqui. Então, se você tiver escolha, você escolhe para você mesmo, sempre. Quando você tem decisão tomada, então não é uma escolha, é decisão. É absoluto. Reino de Deus não é relativo. O reino de Deus é absoluto. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eclesiastes capítulo 5. Como é que esse ano de 2020 ele pode ser diferente de 2019? A palavra de Deus diz no Eclesiastes, pastor, que tudo é igual. Todo dia é a mesma coisa. Conversa. Não foi isso que Salomão falou. Eclesiastes capítulo 5. Versículo 4 e versículo 5. Eclesiastes capítulo 5, versículo 4. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Sabe quando o coração e a alma, ele é movido pelo sentimento? Sabe quando você está naquela questão, daquele mais sentimento do que questão de fé? E aí você chega e faz como o Jacó fez lá no livro de Gênesis, no capítulo 28. Ele tinha parado num determinado lugar, colocou lá a cabeça lá numa pedra, apareceu a escada, Deus falou com ele, de repente nos próximos versículos, ele começa a falar com Deus assim, se o Senhor me acompanhar, ó o voto, se o Senhor fazer com que eu vá bem nessa empreitada, se o Senhor me levar em paz e me trazer em paz, porque eu estou voltando para os meus parentes lá na Mesopotâmia, ele está fugindo do Esaú por causa da promessa, presta bem atenção, ele fugiu de Canaã, ele está voltando para a Mesopotâmia, ele vai encontrar lá o Labão, e ele está fazendo com Deus voto, aí o Senhor vai ser o meu Deus. Então se o Senhor arrumar um emprego para mim, eu vou te servir, eu vou devolver o dízimo. Aí quando arruma um emprego, acabou. Eu vou ser mais generoso, acabou. Se o Senhor cuidar do meu ente querido que está doente, o Senhor sarar ele, olha, Senhor, eu vou fazer um voto, eu não vou faltar no culto, eu vou te amar cada vez mais, sara o ente querido, próximo culto a pessoa não vai. Sabe como é que o próximo ano pode ser diferente? Não fale nada para Deus que você não vai cumprir. Não fale coisas para Deus que você não vai fazer. É melhor você ficar quietinho, como aquele homem lá em oração, orando porque é pecador, quietinho lá, sem abrir a boca, sem querer olhar para o céu. Mas não fique fazendo voto de tolo com Deus. Não, se o Senhor me abençoar, agora eu vou ser. Não vai. O Jacó foi para a terra dos seus parentes. Lá ele enganou e foi enganado.
O Senhor vai ser o meu Deus. Deus já tinha dito para ele que ia com ele, ia cuidar dele. Nós somos cheios de fazer promessa para Deus. Se o Senhor me ajudar, se o Senhor me abençoar, aí chega na hora, Deus abençoa. E não é porque Deus está fazendo na base de troca, porque Deus é abençoador. A Bíblia diz que Deus é abençoador, Deus é galardoador daqueles que o buscam, Deus é um Deus repartidor dos seus bens, porque Paulo nos diz que Deus nos fez herdeiros e co-herdeiros de Jesus, com Jesus Cristo. Então você sabe de quem que você é herdeiro? De Deus. E Deus, ele é dono do universo. Então ele é seu pai. Lembra-se daquela passagem do pai e os 2 filhos. O pai olhou para o filho que ficou em casa, o filho estava todo brabo, nervoso, irritado, porque o pai não dava para ele um cabrito. E aí então ele diz lá para o pai, ó filho, o pai fala para o filho, filho, tudo que é meu é seu. Tudo que é meu é seu. Então como é que o ano de 2020 vai ser diferente na nossa vida? Quando a gente parar de fazer promessa para Deus que a gente não vai cumprir. Mas se você já fez um voto, a palavra de Deus diz aqui, cumpre ele. Se você já disse que levantou a mão um dia e creu em Cristo Jesus como Senhor e Salvador, e você dentro do seu coração proclamou ali, falou que ia ser fiel, ia honrar o nosso Deus e Pai, por favor, faça isso. Cumpra o seu voto. Assuma o seu papel. Tome conta das coisas agora. Senhor, eu estou aqui para te honrar e te servir. Pois é. Então isso deve reger o nosso coração e a nossa vida. Porque senão as coisas vão ficando complicadas. E vira ano e passa ano. E daqui uns dias, se Deus assim quiser, pelo beneplácito da sua vontade, nós vamos estar cantando o hino de Natal de novo, nós vamos estar falando de Ano Novo de novo, e aquela sensação que nós poderíamos ter feito mais, aquela sensação que nós poderíamos ter, como disse o nosso poeta popular, né? Eu podia ter amado mais. O nosso poeta popular cantou, eu podia ter vivido mais. Então como é que esse ano vai ser diferente desse? Primeiro, quando o reino de Deus não for uma opção, mas eu compreender que Ele é primeiro lugar em todas as coisas. Quando eu, de fato, chegar diante de Deus, nos meus votos mais singelos e simples que fiz, ser fiel a Ele, eu cumpri isso. Como é que o ano de 2020 será diferente do ano de 2019? 1 Samuel, capítulo 15. Livro de 1 Samuel, capítulo 15. Versículo 22. Porém Samuel disse,
Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? O ano de 2020 vai ser diferente do ano de 2019, quando você e eu compreendermos que servir a Deus não é do nosso jeito. Que servir a Deus não é a minha conclusão. Então, quando que esse tempo será um tempo diferente, um ano diferente? Quando eu compreender que servir a Deus é segundo a vontade de Deus. O que está acontecendo aqui? Deus mandou Saul destruir os amalequitas, porque os amalequitas cercaram os filhos de Israel quando eles estavam na sua trajetória para Canaã. Eles mataram os filhos de Israel, eles foram malignos e perversos contra os filhos de Israel. Agora Deus levanta Saul, vai lá e destrói tudo. O Saul vem trazendo o melhor dos bois, o melhor das ovelhas, com boas intenções. Deus não quer sua boa intenção. Deus quer sua obediência. Porque a nossa boa intenção, ela parte do princípio da nossa conclusão daquilo que é o correto. Na verdade, nós não temos que concluir nada. Quem tem que concluir tudo é Deus. Porque então servir a Deus não é do jeito do pastor Maurício. Então Deus perguntou: você acha que eu preciso que você traz esse monte de ovelha e gado para sacrificar? Você acha que é isso que eu quero? Eu queria que você obedecesse a minha palavra. No livro das Crônicas, de 1 Crônicas, capítulo 13, quando Deus instituiu a Arca da Aliança, colocou nela, meus irmãos, dentro dela, as tábuas da lei de Moisés, a vara de Araão e o maná. E em cima colocou 2 querubins. E essa arca ficava no santo do santo lugar. Só uma vez por ano, o sumo sacerdote podia fazer oferta pelo pecado e entrar lá dentro. Mas quando Israel precisava se movimentar no deserto, vamos lembrar que no deserto Israel ficou por 40 anos. Então Deus mandou os artífices fazerem argolas na arca, para que ninguém tocasse na arca. Então os sacerdotes vinham, colocavam os varais nas argolas, colocavam nos ombros e marchavam. Mas um dia, o Davi tomou um conselho com o povo. Pegou um carro de boi novo, colocou a arca em cima, chegou num lugar, os bois escorregaram, a arca foi cair, o Uzá colocou a mão na arca para a arca não cair. Ele morreu na hora. Então servir a Deus não é do meu jeito e nem do seu jeito. Deus não quer saber da nossa conclusão humana. A nossa conclusão humana fala de nós. A palavra eterna fala de Deus. Você acha que eu quero esse monte de coisa aí? Eu quero que você aprenda a obedecer minha palavra. Versículo de número 22. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação como idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei.
Não existe pessoa nesse mundo que serve a Deus do seu jeito. Não, eu sirvo a Deus do meu jeito. Isso não existe. Ou você serve a Deus como diz as Escrituras, ou você está servindo um outro qualquer Deus que não é o Deus das Escrituras. Então, como é que o ano de 2020 será diferente para nós? Quando nós tivermos a compreensão que servir a Deus, o reino de Deus, não é uma opção. Quando nós compreendermos que nós devemos falar para Deus e sermos fiéis a Deus naquilo que são, meus irmãos, aquilo que é o mais singelo e básico da nossa fé. Então não fica falando para Deus coisa que você não vai fazer. Como é que o ano será diferente? Quando eu compreender que servir a Deus é do jeito de Deus. Levi, vem e segue-me. Servir a Deus é assim. Se isso não for trabalhado na nossa vida e no nosso coração, e se Deus nos conceder a graça de passar o ano de 2020, nós vamos chegar no final de 2020 com as mesmas deficiências. Escolhendo, prometendo e servindo a Deus, né, como o ditado popular. Não, eu sirvo a Deus do meu jeito. Eu sirvo a Deus em casa mesmo. Se nós servíssemos a Deus em casa, Deus não precisaria fazer igreja. E nem reunir pessoas. E nem falar sobre um corpo de Cristo. E nem usar a palavra comunhão, porque Deus é comunhão. Porque é o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. Por isso que Jesus ele diz, quem comigo não se ajunta, espalha. Então como é que o próximo ano vai ser diferente? Eu preciso servir a Deus do jeito de Deus. E como é que é o jeito de Deus? Nas Escrituras. Ensina-me a ter um coração sábio. Como é que é servir a Deus? É você orar e lembrar do Salmo 139. Senhor, vê se há em mim um coração ou algo mau, um caminho mau, e me coloca de novo no caminho eterno. Vamos encerrar lendo Mateus capítulo 7. Versículo 24 e 25. Quando você lê os Salmos, Davi escreveu 51 salmos. A maioria dos salmos de Davi é quando ele estava no deserto, nas cavernas de Adulão ou nos bosques de Herete. É quando ele estava sendo perseguido por Saul, cercado pelos filisteus. Ele está escrevendo os salmos. O Senhor é o meu, nada me. Ele está dentro de uma caverna, meu querido. Os outros salmos, os salmos de Asaf, alguns deles são de tristeza, porque quando eles estão no cativeiro da Babilônia, lá na Mesopotâmia,
Eles estão lembrando de Israel, como eles tinham oportunidade de cantar em Israel, de estar no templo em Jerusalém, mas eles não valorizaram isso. Só foram valorizar quando estavam escravos na Mesopotâmia. Versículo 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Uma das perguntas que nós temos que fazer ao nosso coração é: quem nós estamos ouvindo? Aquele que ouvi estas minhas palavras. Quem nós estamos ouvindo? Então, como é que o ano de 2020 será um ano de esperança? Esperança para nós. Esperança para a nossa vida. Em Deus na nossa vida. Esperança em que a cada dia, a cada momento, a cada tempo que nós ouvimos estas minhas palavras se tornem parte de nós, da nossa vida. Por isso que Jesus, ele disse no dia da tentação: nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em nome de Jesus. Como é que nós vamos ter esperança para o próximo ano? Como é que nós vamos abrir um sorriso para o ano novo que chega? Se nós não pararmos para fazer uma reflexão sobre esse ano que passou, sobre a minha vida, sobre tudo aquilo que Deus tem feito por mim e eu não tenho agradecido, sobre como Deus tem sido generoso para comigo e eu não tenho sido generoso para com as almas. Que Deus possa nos fazer refletir, porque diz o sábio, salvação também é pensar. Fé não é burra. Fé não é cega. Pelo contrário, a fé enxerga coisas que o olho humano não vê. Salvação também é pensar. Por isso tem um cântico que a gente canta que ele se chama: reflita em mim, numa Bíblia envelhecida pelos anos. Reflita em mim. Que o nosso Deus e Pai possa nos abençoar, meus irmãos. Nos abençoar, nos encorajar, nos fortalecer, renovar as nossas forças. Fazer com que possamos ser como a águia. E ao nos aproximar de Deus, aprender a ser generoso como Deus é. Que Deus possa nos abençoar o ano de 2020 que está às portas. E que Deus possa derramar suas bênçãos sobre nós,
para sermos abençoadores. Porque se eu quero bênção só para mim, eu não sou um canal da bênção de Deus. Eu não sou um abençoador. Porque a palavra de Deus para um filho dele foi assim: sê tu uma bênção. Seja uma bênção para a vida das pessoas. Seja uma bênção dentro da sua casa, seja uma bênção no seu trabalho, seja uma bênção dentro da igreja, seja uma bênção aonde você estiver. Ser você uma bênção. Porque Deus já te abençoou.